Pessoal, esse é o valor que eu ganho todo dia trabalhando 100% online. Isso me permite trabalhar de qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Cancún, no México. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo, eu vou te contar o meu segredo. A gente volta a falar do Flamengo, já que ontem à tarde o Abel Braga jogou o chapéu, pediu para sair. E a pergunta que não quer calar. E a gente já vinha fazendo essa pergunta antes. O Abel tem que sair, quem contrata? O Abel saiu, quem contrata? Essa pergunta continua no ar e por enquanto sem resposta. Mas a gente vai analisar as opiniões dos nossos especialistas. Está chegando o Esquadrão Fox. Pressão, muita pressão. Abel Braga sofreu tanto nos últimos dias no comando do Flamengo que não aguentou, pediu demissão. Dentro de campo, o time teve bons resultados, 3 títulos em 5 meses. Só que algumas ideias ou teimosias deixaram a torcida e os dirigentes impacientes. Agora, quem é o cara para assumir o comando do Flamengo? Será que tem técnico gabaritado no Brasil? Bom, galera, o próximo técnico do Flamengo tem que ser aquele cara conhecido como o cobrão do futebol. Aquele cara que chega com lastro, aquele cara que chega maior do que o elenco. Porque a partir do momento que você traz um técnico inferior em termos de representatividade, o elenco engole o cara e a torcida também não tem paciência. Boa pergunta. Qual é o perfil que a diretoria do Flamengo quer? Um perfil vencedor, experiente, que segure o vestiário? Abel Braga. Não, ele foi mandado embora, pediu demissão. Eu não sei qual o perfil que a diretoria quer. É um jovem, é um iniciante, é uma aposta, é um estrangeiro, tem que ter currículo, tem que ter passaporte. No Brasil, eu acho que o único cara que teria esse lastro para segurar o Flamengo hoje seria o Sampaoli. Mas eu acho que ele não vai abandonar o Santos, não. Esses nomes aí como BKSS, como Jesus aí também que estão falando, pai do céu, hein? Não darão certo, não. Flamengo, tenta ousar. Vai atrás do Mourinho, Flamengo. Com tanto investimento, jogadores caros, estelares do meio para frente, o time precisa atacar, precisa propor o jogo. Então não pode ser um técnico retranqueiro com características defensivas. Nesse momento, eu acho que o estrangeiro não seria a melhor pedida, porque o cara chegaria no meio da temporada, não conhece muitos jogadores do clube, não conhece muitos adversários do futebol brasileiro. Difícil, né? No mercado brasileiro, eu voltaria com Dorival Júnior. Não, vamos apostar. Aí tem algumas apostas, Alberto Valentim, Lisca Doido, Jair Ventura. Afinal de contas, qual é o perfil estrangeiro hoje? Esquece pensar no Sampaoli, nenhuma chance, ele não vai rasgar o contrato dele com o Santos. Eu voltaria com Dorival Júnior. Agora, quem está livre no mercado? O ideal seria o Renato Gaúcho, ele não está livre. Ele já namorou algumas vezes com o Flamengo, tem o sonho de treinar, mas não é o timing agora. Ele vai continuar no Grêmio porque é amigo do Romildo Bozan. Nesse caso, eu acho que vale uma aposta, uma tentativa. E aí o Jorge Jesus pode ser esse cara. Personalidade ele tem e é um técnico que eu acho que tem condição de fazer o Flamengo jogar para frente. Ele foi muito bem no Benfica e teve um resultado mais ou menos no Sporting. Talvez pela personalidade, pela grife, e o Flamengo gosta de grife, ele pode ser o cara do momento. Mas não é o técnico ideal. Talvez o Sampaoli, se aceitasse, seria perfeito. Sobre essa saída do Abel Braga e o futuro agora do Flamengo. Tem algum perfil que você vê ideal ou que esteja na cabeça dos dirigentes do Flamengo, apesar de eles estarem há pouco tempo no comando? Não. Difícil, né? Não vejo. Antes de você definir o perfil do técnico, você tem que definir o que você pretende. Qual é o seu planejamento de futebol, qual é o seu objetivo, de que forma você pretende alcançar esse objetivo. Não vejo isso claro no Flamengo. Mas independente de o Flamengo ter ou não, né, um direcionamento definido, né, um estudo, um planejamento, eu vejo que
Não existe profissional capaz de alcançar os anseios da torcida do Flamengo. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. O que ela exige hoje é algo além da perfeição. E os seres humanos, os técnicos são seres humanos, são imperfeitos. Se a gente estivesse nos anos 80, eu falava assim, chama lá o Carlinhos. Vai lá na Gávea e chama o Carlinhos, que ele estava sempre lá jogando um carteado. E o Carlinhos foi campeão em 87, foi campeão em 92. Sempre que ele entrava, ele arrumava alguma coisa. Porque era alguém do clube que conhecia de futebol, conhecia o Flamengo como poucos, tinha o respeito da torcida. Mas era campeão. 2 meses depois era demitido rapidamente. Mas aí ficava ali jogando o carteado dele. E vira e mexe era chamado para ser o interino do Flamengo. E eu lamento muito falar isso. Não existe treinador ideal para comandar o Flamengo. Qualquer um que assumir o cargo vai sofrer demais com o excesso de críticas, porque hoje há um novo hino não assumido na torcida do Flamengo, do Rolling Stones. I can get no satisfaction. Olha Agora, só, rapaz. coloca a tradução para quem está em casa. Eu não consigo me satisfazer. Ao vivo. Cassino, boa tarde, meu amigo. Você consegue traçar o perfil de um técnico para assumir o Flamengo nesse momento, pensando na exigência da torcida / diretoria? Boa tarde, Lívia. Boa tarde, amigos. É uma satisfação estar com vocês. Como disse Eugênio, muito difícil traçar um perfil de um estilo de treinador. É um cara mais ofensivo, é um cara que joga no contra-ataque, é um cara que põe a bola no chão, que joga vertical como gostava de jogar o Abel. Fica muito difícil a gente saber. Porque perfil não é simplesmente o fato do cara ser veterano ou ser jovem, ser estrangeiro ou ser brasileiro. Tem que pensar no estilo do jogo, do elenco do Flamengo. Como esse elenco do Flamengo vai se encaixar melhor com o treinador. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso, mas tem uma notícia importante. No Ariel Roland, ex-treinador do Independiente, inclusive foi campeão em cima do Flamengo na Copa Sul-Americana em 2017, não é mais técnico do Independiente. Ele é um treinador muito bem visto pelos argentinos e é um treinador que está em pauta, sim, como de repente uma segunda opção, um plano B no Flamengo. O argentino Ariel Roland, se não me engano, tem 58 anos de idade, ex-treinador do Independiente. É um plano B ali, é uma cartinha na manga que de repente a diretoria do Flamengo pode ter, caso não dê certo com o Jorge Jesus. Legal, então, Rodrigo Cassino trazendo aí uma informação. É um outro nome, o nome do Ariel Roland, que fez bom trabalho também lá na Argentina, no Independiente, como o Cassino lembrou, sendo campeão em cima do Flamengo na Sul-Americana. Agora vamos a Portugal, então, a Lisboa, para conversar com o Bruno Andrade, ele que é repórter do jornal A Bola, e vai conversar com a gente sobre o Jorge Jesus. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao Tarde Redonda do Fox Sports. Eu queria saber de você, que você falasse um pouco do perfil de técnico que é o Jorge Jesus, vocês conhecem bem, com trabalho aí no Sporting, no Benfica, e as informações que vocês têm aí sobre uma provável vinda dele para o Flamengo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal do Tarde Redonda. Boa tarde, Lívia, Abel, Eugênio. Bom, acima de tudo, dizer que é a primeira opção, sim, do Flamengo. O Flamengo, aliás, que o presidente Landim vem a Portugal agora ao fim de semana. Inicialmente, está previsto que vá a Madrid no sábado. É esperado que o Jesus participe dessa reunião sábado em Madrid. Caso ela não venha acontecer, será feita em Lisboa no domingo. E pelo que eu escuto aqui, pelo que nós escutamos aqui, possivelmente seja mesmo no domingo esse encontro entre o Landim e o Jorge Jesus. Dentro de campo, vamos lá, falar de Jorge Jesus, um treinador muito ofensivo, viciado em questões táticas e também viciado, apaixonado no futebol brasileiro. Conversei, já tive várias oportunidades no dia a dia, quando Jesus ainda trabalhava aqui no Sporting, de conversar muito com ele e dividir com ele experiências e conversar muito sobre o futebol brasileiro. Ele acompanha, ele tem por acaso, assiste diversos jogos de futebol do Brasil, Série A do brasileiro, Série B do brasileiro, Copa do Brasil. Então ele é fascinado não só pelo futebol brasileiro, mas por tudo aquilo que o futebol brasileiro oferece, sobretudo os jogadores. Então ele acompanha muito bem. O Flamengo, para ele, não é uma novidade. Ele conhece a realidade do Flamengo, não só dentro de campo, mas como fora de campo. Então é um treinador que, dentro de campo, muito ofensivo, costuma ali jogar no 4-4-2.
geralmente com os seus meias abertos, então ele vai ter que se adequar um pouco ao estilo de jogo do Flamengo e sobretudo do futebol brasileiro. Ele gosta dos meias abertos, mas um time ofensivo, então caberia muito bem o torcedor flamenguista, no caso, tem tudo para ter, se vier a fechar de fato Jorge Jesus, um treinador com um perfil muito parecido que o futebol brasileiro necessita e está precisando para esse momento, no caso o Flamengo. Bruno Andrade, boa tarde. A Lívia quem fala. Você traçou para a gente o perfil do Jorge Jesus dentro de campo, a postura do time, um time mais agressivo, um time que ataca mais. Qual a postura do Jorge Jesus fora de campo? Como ele lida com a imprensa? É um técnico que lida bem com a pressão? E como que seria o técnico no vestiário? Porque as notícias que chegam no Brasil, que ele é um cara que no fino trato não é muito a dele, que peita, mete o pé, que vai na bronca, vestiário poderia ser um problema. Corresponde essa informação? Bom, por partes. Primeiro, em relação a questões internas com diretoria. Jesus, por acaso, desde a época de Braga, depois do Sporting, ele cobra muito reforços. E quando não os tem, e acontece com frequência, porque ele pede reforços de nome, reforços caros, ele fica insatisfeito e expõe isso na imprensa, expõe isso em reuniões internas. E o Brasil, sabemos, o Flamengo vive um momento político dessa magnitude, onde várias pessoas mandam, querem dar opinião. O Jorge vai ficar certamente um pouco incomodado. Ele gosta de centralizar muito nele as questões do futebol, a questão de manager, de poder analisar a contratação, de colocar o time para jogar. Ele não gosta de interferência. Então, e expõe isso publicamente sem problema algum. Então, nesse ponto, em questões políticas internas, vai ser um grande desafio. Não combina muito com o perfil brasileiro nesse caso. Fora de campo, em relação à imprensa, vai ser um prato cheio para os jornalistas. A imprensa vai se deliciar com o Jorge Jesus, como nós aqui nos deliciamos nos últimos anos. É um treinador que não foge de pergunta, sempre que dá coletiva, gera facilmente 3, 4 manchetes, trata muito bem o jornalista, tem uma proximidade com o jornalista, conhece o nome do jornalista, então ele consegue ter uma relação muito boa com a imprensa. A imprensa, certamente, no Brasil, vai receber um grande personagem. Em questão de trabalho tático, técnico, dentro de campo, no dia a dia, o Jorge gosta muito de trabalhar a questão tática e força muito isso. Aqui em Portugal, me recordo que no Benfica ele encontrou alguns problemas. Jogadores, alguns deles, curiosamente, brasileiros, reclamavam da questão dele cobrar muito a parte tática. No Sporting, ele sofreu um pouco isso. Resta saber como o elenco do Flamengo vai aceitar um treinador que cobra muito a questão tática. Nem sempre o jogador gosta e, enfim, recebe isso de braços abertos. Os brasileiros em Portugal, os que vieram com Jesus, alguns aceitaram, outros não, criaram problemas. Então, ver como no Flamengo os jogadores, talvez os mais experientes, vão encarar um treinador que treina forte em dois períodos, para muito jogada, nem sempre são treinos com bola, a questão tática é muito pesada. Então, como eu disse, aqui em Portugal ele sofreu um pouco com isso, sobretudo no Benfica e no Sporting. E aí galera, beleza? Você gostaria de ganhar um segundo salário de 3 a 10 mil reais por mês, trabalhando aí na sua casa? Dá uma olhada nos ganhos que eu venho tendo nos últimos meses com o meu negócio 100% online. Em janeiro eu ganhei mais de 40 mil reais, em fevereiro eu ganhei mais de 25 mil reais, em março eu ganhei mais de 28 mil reais e em abril eu ganhei mais de 60 mil reais. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você pode ganhar dinheiro de verdade online.